de Mateus, o capítulo de número 9. Meus amados, quando nós meditamos sobre algo importante, é sempre, claro, nós damos aquela atenção especial, nós damos os ouvidos, os olhos se voltam para isso, mas eu costumo dizer também que uma das coisas que Jesus Cristo se voltou, ou melhor dizendo, continuou uma obra que é dele, é uma obra missionária. Nessa noite nós vamos falar como Jesus nos ensina a fazer missões. E o texto que nós estaremos falando está justamente no Mateus capítulo número 9, versos 35 ao 38. Depois estaremos lendo o capítulo 10 do Evangelho, dos versos 1 até o 5. Está escrito então assim, Mateus 9, 35 em diante. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Capítulo 10. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém e amém. Meus amados, meditando sobre esse texto muito rico, que nos fala muito sobre como Jesus Cristo agia e como ele ensinou os próprios discípulos, a quem chamou para continuar essa obra da proclamação da salvação, do evangelho dele mesmo, de Jesus Cristo. Interessante que uma das metas, podemos dizer assim, os objetivos que Jesus tinha justamente eram as vidas perdidas. Não havia outro interesse em Jesus Cristo, não havia interesse de riqueza, não havia interesse de construir uma casa, até mesmo porque a obra de Jesus Cristo era uma obra que exigia, no bom sentido, uma certa urgência, como era uma certa urgência na questão de vidas, de pessoas transformadas e também de pessoas capacitadas por ele para pregar o evangelho. Mas como nós podemos então aprender como Jesus nos ensina justamente a uma obra tão grande e maravilhosa? E a Bíblia mostra que a igreja de Jesus Cristo, a qual foi instituída por esse Salvador, Remidor, aquele que nos trouxe realmente o olhar da eternidade, ele confiou à igreja essa tão grande e importante tarefa. Interessante que quando nós lemos Efésios capítulo de número 3, verso de número 10, quando Paulo também discorrendo sobre a igreja, o que ela representa, qual é o papel dela, ele vai dizer o seguinte: e isso para que agora, pela igreja, a partir dela, a multissabedoria de Deus se torne conhecida apenas entre os homens, até mesmo entre os principados e potestades dos céus. No capítulo 3 de Efésios,
Jesus Cristo vai, melhor dizendo, Paulo vai mostrar que a igreja, ela tem tanta importância que ela precisa até mesmo, nas questões celestiais, serem justamente conhecidas as obras de quem? Da própria igreja não, mas as obras de Cristo. Pedro também, ele vai enfatizar que a igreja, essa geração eleita, esse sacerdócio real, como ele vai bem mencionar na sua carta, no capítulo 2, verso 9, que essa geração, ela foi chamada para proclamar as virtudes daquele quem tirou as pessoas das trevas e transportou essas pessoas para o império da sua luz. E quem é que deve proclamar, meus irmãos? A igreja de Jesus. Então a igreja não apenas é chamada para adorar, para glorificar, para enaltecer o nome desse Salvador e Senhor sobre todos, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, mas a missão também da igreja é anunciar às nações, proclamar às nações, verbalizar para as nações que há um Jesus Cristo, Salvador de todos nós. E isso nós percebemos na leitura que nós fizemos aqui do capítulo 9 de Mateus. Nós vamos perceber que Jesus, ele anda, ele não fica parado, ele de forma contínua anuncia o Evangelho, ele usa situações, estratégias, momentos. Jesus Cristo é muito didático, meus irmãos, em relação ao que ele quer mostrar para as pessoas. E nós vamos perceber, não é um assunto específico, mas todas as vezes que Jesus teve encontro com a pessoa, ele sempre trazia um diálogo que mostrava o seu reino celestial. E então a gente percebe que a preocupação de Jesus Cristo, além de vir como o Senhor e Salvador, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, com um propósito específico, objetivo, eficiente, eficaz e único. O que era? Morrer na cruz para nos salvar, resgatar os perdidos, salvar aqueles que estavam totalmente em trevas, mas também concedeu à igreja essa autoridade para continuar proclamando esse evangelho que é maravilhoso. Diante disso, meus irmãos, duas realidades nós vamos perceber aqui, sobre nós como agência, ou seja, a igreja como agência missionária da proclamação do Evangelho. É possível que estejamos fora, essa é a primeira pergunta, desse propósito real de também proclamarmos o Evangelho? Logo que início nós dissemos aqui que a igreja, ela é convocada para congregar, para adorar, para exaltar, para dizer, para se prostrar diante desse Senhor Jesus Cristo. Mas será que ficamos apenas nisso? Será que a igreja apenas foi chamada para ficar contemplando a face desse Senhor maravilhoso? Não, a igreja também, além de ser chamada para adorá-lo, reverenciá-lo, também levar às outras pessoas o interesse, o desejo que essas pessoas ouçam a palavra, para que ela também esteja no nosso meio, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito de proclamar o Evangelho. Mas como nós podemos então cumprir o propósito de Deus? Observem que uma coisa que eu quero dar ênfase aqui, é que não é Paulo o maior missionário, porque sempre nós mencionamos que Paulo foi o maior missionário do Novo Testamento. Meus irmãos, o maior missionário e o maior exemplo em relação a missões é o próprio Cristo Jesus. É evidente que um dos apóstolos, podemos então assim denotar, que foi um grande missionário, se utilizou dessa autoridade dada por próprio Jesus Cristo, se utilizou das Escrituras Sagradas para proclamar não ele mesmo, mas proclamar a Jesus Cristo. Evidentemente que foi um grande missionário, mas o maior exemplo que devemos tomar de um missionário é o próprio Cristo Jesus, porque ele é quem deu as armas, as estratégias, os objetivos, e é ele mesmo quem salva essas pessoas para tais coisas. Paulo, por mais que fosse um grande missionário, ele não tinha o poder de convencer as pessoas do pecado, ele proclamava a verdade, e o Espírito Santo convencia essas pessoas.
Mas Jesus Cristo, ele foi muito mais além do que isso. Paulo não podia morrer na cruz. Por mais que fosse colocado na cruz, a morte dele não poderia trazer redenção. O sangue que poderia ser derramado pelo apóstolo Paulo, ou talvez por outros apóstolos, a qual nós citamos aqui, poderiam morrer na cruz, como Pedro, como outros, sim, mas a morte desses apóstolos não nos garantiria nenhuma salvação. Mas esse Jesus Cristo, o maior missionário de todos, além de proclamar, fez aquilo que nenhum outro homem poderia fazer e não tinha capacidade de fazer, de morrer por nós, pelos nossos pecados, se doar, ao terceiro dia ressuscitar e ser assunto aos céus e estar à destra do nosso Pai. Por bem, o que podemos aprender aqui? Primeiro, como Jesus fazia missões. Olha só o que está escrito no verso de número 35. O texto vai dizer o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E não apenas isso, vendo ele as multidões, se compadecia delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Primeiro, Jesus, ele percorria. Observe que Jesus não ficava inerte em um só lugar, porque muitas vezes nós achamos que a ideia da igreja é apenas permanecer no lugar físico, específico, como nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos num lugar físico e específico. Físico porque aqui existem 4 paredes, o telhado, nós temos a estrutura toda pronta, e aqui nós chamamos a casa do Senhor. Sim, ela é específica porque estamos na rua 13 de maio, número 250, no centro de Campina Grande. Ela tem o seu CEP específico, uma localidade específica. Mas aqui o Senhor, o que Ele faz? Ele percorre. Ele não fica parado apenas em um lugar, Ele está percorrendo. A palavra aqui percorria, está no grego, está imperfeito, ou seja, isso quer dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele não fazia as coisas de forma aleatória, Ele percorria, Ele andava, Ele tinha essa ação de ir, de proclamar, e isso era habitual em Cristo Jesus. Ele não ficava apenas pregando diretamente. É evidente que há um ministério específico, quando a gente vê em Efésios, que para um Deus deu para profetas, apóstolos, pastores, mestres, enfim. É evidente que o ministério que o Senhor concedeu ao André é pastorear, mas o fato de estar pastoreando ovelhas de forma específica, porque nós temos um hall de membro, isso não também, meus irmãos, não tira a responsabilidade, tanto minha como o pastor Moisés, de também sairmos e proclamarmos o Evangelho. Então Jesus Cristo ia, Ele agia, Ele se movia, Ele não ficava, volta a dizer, em um lugar específico, Ele percorria toda a Galileia. Mateus 4:23 fala sobre isso. Em Marcos 1:39, além de ele percorrer a Galileia, Marcos ainda diz que ele pregava nas sinagogas e ainda fazia um pouquinho mais, expulsava também demônios. Percebam que Jesus Cristo, mesmo indo a outros lugares, não apenas anunciava o Evangelho, mas operava curas e também expulsava demônios. Em Lucas, no capítulo de número 4, versos 42 a 44, olha só o que Lucas relata em relação à ação, não de inércia de Jesus Cristo, mas a ação de percorrer, de andar, de se mover em relação às localidades. Lucas vai escrever o seguinte: quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Ou seja,
como Jesus Cristo não ficava apenas uma localidade, o que estava acontecendo aqui? Lucas menciona que as pessoas não estavam deixando Jesus Cristo andar, se mover. Jesus, porém, lhes disse, verso 43, é necessário que eu anuncie o reino de Deus também nas outras cidades. Olha só que coisa interessante que Lucas aqui, ele nos faz perceber. A multidão espreitava Jesus Cristo, ou seja, a multidão, no bom sentido, era quase o empecilho que provocavam justamente essa falta de Jesus Cristo andar. A multidão agarrava Jesus Cristo, impedia Jesus Cristo de se locomover. Aí Jesus disse, gente, pelo amor, né, de Deus, eu preciso anunciar a palavra para outras cidades. Existem outras pessoas que estão carentes de ouvir o Evangelho. Então o que ocorre aqui, meus irmãos? Aqui é um grande ensino para nós. Muitas vezes, nós só queremos anunciar o Evangelho em Jerusalém, reverendo Moisés. E a gente pensa assim, não, enquanto Jerusalém não for toda pregada, a gente não deve sair do lugar. A gente percebe aqui que Jesus Cristo estava pedindo às pessoas, à multidão, olha, não me retenham, não me parem. Existem outras cidades que precisam ouvir. E eu também fui enviado para essas pessoas. Verso 44 diz, e pregava nas sinagogas da Judéia. Então observe, meus irmãos, primeira coisa que Jesus nos ensina, que a igreja, por mais que ela tenha um lugar físico e específico, ela também precisa se movimentar para outros lugares. Ela precisa também se mover para outros povos. Ela também precisa anunciar o Evangelho a outras gentes. O próprio Jesus Cristo, ele ensina isso, Lucas registra no seu Evangelho. Outra coisa interessante é que a gente percebe também que isso, o texto enfatiza. Olha só o verso 9 que lemos aí. Ele percorria, e em todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, todas as cidades. Ele não ficava apenas em Campina Grande, ia para, se Jesus viesse nos dias de hoje, suponhamos que Jesus está no meio de nós, né, no sentido físico, né, ele não ficaria apenas em Campina Grande não, meu queridão. Ele iria para onde? Ele ia para o Curimataú, região do Cariri. Imagina Jesus Cristo com automóvel, eita glória, hein? Cochichola. Ele pegaria o carro, ia para cidades de outros estados, porque Jesus Cristo fazia isso. E essa, meus irmãos, justamente é uma ação que precisamos aprender com o próprio Jesus Cristo. Muitas vezes nós somos egoístas. Certo dia, alguém me indagou assim, pastor, por que a 3 de maio muitas vezes investe em outras cidades e não em Campina Grande? Eu disse, meu querido, graças a Deus, a 3 de maio, ela tem plantado em Jerusalém. Como assim Jerusalém? Meus irmãos, hoje estamos falando até um dia na reunião, hoje nós temos uma igreja que nós chamamos de Igreja Congregacional Diamantina Nações, aonde o pastor Orlando hoje é o pastor presidente. Essa igreja era filha daqui, era congregação daqui, ali no Bairro das Nações. Essa igreja que hoje está emancipada, já faz alguns anos, ela tem 18 congregações. Percebam que a igreja 3 de maio pregou em Jerusalém. E ao pregar em Jerusalém, agora 3 de maio tem netas. Netas de uma igreja chamada Diamantina, né, que hoje é emancipada. Então as congregações diamantinas são netas da 3 de maio. Quer ver outra igreja? Igreja Congregacional do Ligeiro, que também já foi congregação aqui. Hoje a Igreja Congregacional do Ligeiro, que é emancipada, tem 5 congregações e 5 pontos, campos missionários. Observe, é aqui.
Grande parte das igrejas congregacionais foram filhas da 3 de maio. Acho que a segunda igreja, não falha a memória, não sei. E outras igrejas mais. Aí você pensa, peraí, pastor, mas Campina Grande precisa ser mais evangelizada? É claro que devemos pregar o evangelho, semear na obra do Senhor. Em Campina Grande, sim. Mas também devemos entender que Jesus ensina que precisamos percorrer a outras cidades. E a igreja 3 de maio chegou também em outras cidades. Chegou em Curimataú, chegou no Cariri, chegou aqui na região metropolitana, Puxinanã, Capim Grande, Distrito de São Tomé, Distrito de Santa Terezinha, Fagundes, Gurjão, não, Gurjão é Curimataú, né? Galante, Fagundes, enfim, meus irmãos, Antas, Sítio Antas. Então observe, ouvir a voz do Senhor em relação a missões é muito importante. Então nós vamos olhar aqui ao texto. Então Jesus, ele percorria. Jesus é aquele que ama falar sobre o amor para todas as pessoas. Observe que o texto de Mateus, ele vai nos mostrar uma contínua ação de evangelização, de missões de Jesus Cristo. Ele percorria cidades, povoados, em algumas traduções vai colocar aldeias. Evidentemente que na época esses povoados não tinham o status de cidades, eram lugares pobres, eram lugares muito carentes. Mas observamos também que Jesus Cristo também não discriminava os lugares pobres. As aldeias eram tidas como lugares muito necessitados, carentes, e tinham ausência até mesmo de riqueza. Isso prova também que o interesse de Jesus Cristo não é apenas alcançar as metropolitanas, as cidades de grande expressão, as cidades onde havia um movimento muito grande financeiro, mas Jesus Cristo também se preocupava em ir nas aldeias, nos povos, nas pessoas que são carentes. Atualmente nós temos uma congregação em Sertânia, e quando nós fomos ali observar o local, meus irmãos, para ver aonde que a congregação se instalaria, onde cultuaríamos o Senhor ali na cidade de Sertânia, um irmão falou assim: pastor, não é melhor a gente ir para um lugar mais rico, não? Porque lugar mais rico, acho que facilitaria a questão das entradas da igreja. Eu falei: meu irmão, quando nós fomos ver o local lá, atrás tem uma comunidade muito carente, é próximo da rodoviária, é próximo de escolas, é próximo de uma unidade de saúde. Você, meu irmão, a igreja tem que estar no lugar certo, lugar onde também as pessoas carentes precisam ouvir o evangelho. Existe, meus irmãos, um dado que em relação aos povos menos evangelizados, existe dois povos de forma totalmente extremas: os totalmente pobrérrimos, as pessoas muito, mas muito pobres, é considerada um povo menos alcançado pelo evangelho. Mas também existe outro extremo: os ricos, os milionários, também estão aí nessa tabela, podemos dizer assim, de povos menos alcançados pelo evangelho. Então observe bem que há um extremo também para o alcance do evangelho. Mas Jesus Cristo não faz discriminação em relação a isso. Então nós percebemos aqui que Jesus Cristo também se envolvia, o ministério também dele era se envolver de todo jeito, com todas as gente, de todas as qualidades, de todos os níveis intelectuais, financeiro, enfim. Jesus Cristo estava em ação, ele percorria, ele ia, ele andava. Ele não ficava parado, ele não ficava inerte, ele não ficava apenas preocupado com a comunidade local. Ele estava preocupado também com as pessoas que estavam vizinhas a essa comunidade, que foi alcançado pelo seu evangelho. Outra coisa que percebemos também, que não apenas o Senhor percorria, mas havia uma ação nesse percorrer. Qual era? Ensinar. Olha só o que está escrito aí: ele ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino. Jesus Cristo, ao sair
Ao andar pelos povoados, aldeias, enfim, pelas cidades, ele não andava apenas para ter corpo presente, igual o político. Então os políticos, né, meus irmãos, que só aparecem na comunidade pobre o dia que para estar próximo das eleições. O camarada aparece lá todo simpático, né? E dá tchau para gente que nem conhece, né? Dá tchau para gente burrada, gente que odeia ele, só para fazer média, não é assim que os políticos são, né? Só aparece na época de eleição. Mas observe bem, Jesus Cristo não aparecia a essas cidades, povoadas, aldeias, sem que houvesse um objetivo claro. E qual era o objetivo? Ensinar. Ensinar até mesmo nos lugares onde se liam a Torá, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas ele estava ali ensinando nas sinagogas o verdadeiro sentido interpretativo das Escrituras. Porque muitos ali que estavam nas sinagogas não entendiam, meus irmãos, a essência profunda das Escrituras. Era só de forma literal. Até mesmo dentro de algumas comunidades cristãs, ou melhor dizendo, judias, ele ensinava a palavra como ela deveria. Percebam, meus irmãos, que a preocupação de Jesus Cristo era mostrar o ensino que sustenta, porque sem a palavra do Senhor, a igreja também se torna vazia, no sentido de quê? Do conhecimento daquele que nos salvou. Por isso que a gente percebe também em Paulo as preocupações que ele tinha concernente às cartas que ele se escrevia para as igrejas e para pessoas de forma pessoal, falando sobre o perigo das falsas doutrinas, da má teologia. Jesus Cristo também tem a preocupação. Paulo aprendeu isso com quem? Aprendeu com o próprio Jesus Cristo, ensinando. E observe bem, que antes de Jesus Cristo ir assunto aos céus, Mateus 28, o que ele disse aos seus discípulos? Olha, pregue a palavra, batize o povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine essas pessoas a guardarem o quê? Os ensinamentos. Qual era, meus irmãos, um dos fatores de crescimento da igreja primitiva? Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 37 em diante. Você vai ver ali várias ações, como a igreja perseverava. E uma das perseveranças que a igreja tinha para se consolidar, se fundamentar, de crescimento, de solidez e sair do engano, era justamente perseverar na doutrina, no ensino, nas santas e poderosas Escrituras. Então, quando a gente sai para evangelizar, não é sobre nós que devemos falar. Jesus Cristo estava ensinando sempre sobre o reino. Interessante que no Evangelho de João capítulo 4, quando ele está dialogando ali com a mulher samaritana, observe que ele chega assim: ei, você podia me dar água para beber? A mulher olha para a cara e fala assim: tu não é judeu, rapaz? Como é que tu me pede água para beber? Aí Jesus Cristo responde o quê? Se você soubesse, né, que a água que eu tenho te dá, água viva, observe, que Jesus chama a atenção para algo eterno. Então observe que Jesus Cristo sempre está preocupado em falar sobre a eternidade, sobre o Pai, mostrar realmente quem é esse Criador. Esse é o ensino que precisamos também levar às pessoas, não apenas andar de forma vazia, ficar visitando igreja em igreja. E a gente sabe que nesses últimos dias existe uma transição muito grande entre os irmãos. Domingo cedo eu vou na 3 de maio, eu vou lá ouvir o louvor, e eu vou depois ir para a presteriana ouvir a palavra, ou então vice-versa, eu vou para o louvor da presteriana, e eu vou ouvir depois a palavra na congregacional, eu vou aproveitar e ir lá na Batista, porque depois do culto tem um lanchinho. Não é assim que às vezes as pessoas pensam, né? Há um trânsito muito grande. O ensino da palavra, a consistência nessa palavra, a fundamentação que devemos ter na palavra do Senhor, firma os nossos pés, meus irmãos. E nós não entramos em contrariedades, nós não entramos em falsos testemunhos, enfim. Então Jesus Cristo não ficava apenas visitando por visitar, ele tinha um propósito específico, que é ensinar, falar
pregar o evangelho da salvação. Era um fator de evangelização. Ele era um evangelista nato, evidentemente, né? Então Jesus Cristo, meus amados, ele ensinava de fato o reino dos céus. Então ele não anda por andar, ele não visita por visitar, ele não sai nas cidades por sair. Havia um propósito, que é ensinar as pessoas sobre o reino. Reino de quê? Reino de Herodes, de Pilatos, dos imperadores romanos, ensinar as filosofias gregas, porque na época que Jesus vem, né, se encarna em homem, ele nasce, há um contexto muito grande de influência grega, dos ensinos gregos. Os romanos tinham professores gregos, que eram muito doutos, homens de grande e profunda e intensa vontade de aprender, professores matemáticos que ensinavam os romanos, apesar que os romanos eram exímios matemáticos, né? Mas eram professores que ensinavam filosofia, e os judeus ensinavam, evidentemente, a Torá, um Deus não monoteísta, no sentido de ser um único Deus, mas um Deus que criou os céus e a terra. Mas Jesus Cristo veio ensinar aquilo que os homens não estavam ensinando corretamente, a eternidade e sobre o reino de Deus. Então, quando a gente sair, qual é o ensino que devemos dar? O ensino da palavra. Como disse, Jesus diz aos seus discípulos: ensine as pessoas, fale do meu amor, ensina sobre o evangelho, façam discípulos entre as nações, entre os povoados, falem sobre Jesus Cristo, fale sobre o meu nome, fale sobre Deus, fale sobre o Espírito Santo, ensina essas pessoas a amarem, a guardarem, a vivenciarem. Essa era a preocupação e o ensino que Jesus Cristo nos traz em relação a missões. Porque o ensino era proclamação de boas novas. Era a mensagem única de Jesus Cristo. Jesus Cristo não ensinava como ser coach. O ensino de Jesus Cristo não era ensinar as pessoas apenas a receber dinheiro, porque, olha, hoje, como também Deus, 100% Deus, eu vou ensinar vocês como ser próspero. Hoje em dia, que se ensina nas igrejas? Como ter prosperidade. Venha e sofra nunca mais. As pessoas hoje, meus irmãos, infelizmente, estão lotadas não de pregadores do evangelho, estão lotadas de pessoas que são enchedores de ego. Jesus Cristo ensina uma verdade única, uma mensagem única. Interessante que Paulo, escrevendo em Gálatas capítulo 1, verso 8, ele diz o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, seja anátema. Paulo está dizendo: não ouçam outra verdade a não ser o evangelho de Cristo. Não ouçam outra verdade a não ser aquele que vos ensina sobre o reino celestial. Paulo está então aqui dizendo à igreja de Gálatas: olha, mesmo que desça um anjo com asas maravilhosas, aquela presença daquele anjo, se ensinar outra coisa que não seja a minha mensagem, olha, seja, amaldiçoa, não receba. E isso nós temos visto nos dias de hoje. Eu quero aqui aproveitar, abrir um parênteses e dizer para os irmãos: tome cuidado com as mensagens dos YouTubes. Pregador, né? Onde que tudo é, a centralidade é o pregador. É tanta besteira que o povo fala, meu irmão, que dá vontade de dar uma voadora na televisão. Eu, pelo menos, não fico perdendo tempo com gente que prega um evangelho falso, um evangelho sem conteúdo, sem Cristo. O evangelho sem Cristo. E pasmem, tem gente que ainda financia esse tipo de gente. Para abrir a mão para a obra missionária, neca, como diz lá os mineiros, neca. Ou, como nós conhecemos, mão de vaca. Mas para financiar a gente, para pregar, muitas vezes, reverendo, coisas que não tem nada a ver, não tem fundamento bíblico, está assim, ó. Porque o interesse, às vezes, é midiático, não é proclamar o evangelho. É interesse de se autopromover. É o interesse de muitos seguidores.
E como nós temos visto nesses últimos dias, de uma forma assim mais clara, né? Porque às vezes a internet pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição. E hoje, pelo acesso que nós temos à mídia, qual tem sido o perigo hoje? Você saber discernir o que é certo e o que não é. A gente vê de vários aí, pregadores renomados, cobrando caríssimo para pregar aquilo que recebeu de graça. Não sou nada contra da oferta, mas cobrar, aí meu irmão, não dá certo não. Então Jesus Cristo está dizendo, vocês devem proclamar unicamente o meu evangelho. Não é dizer o que eu penso, o que eu acho, não é dizer minha frase de efeito, é pregar o evangelho. Então ele estava indo nas sinagogas, pregava o evangelho, e como dissemos aqui, Paulo disse, olha, se vier pregar outra coisa, não receba, tampe os ouvidos, porque isso vai trazer tragédias em nossa vida, meus irmãos. Teve uma época, na década aí de 90, 92, se não me falha a memória, quando começaram a surgir as igrejas, não é que surgir, mas quando as igrejas neopentecostais começaram a ter uma grande visibilidade. Eu lembro, meus irmãos, que nos anos 2000, muitos membros de uma determinada igreja começaram a procurar psicólogos, porque estavam ficando malucos, porque o pastor chegava assim, olha, irmã Letícia, se você der 100 agora, Deus vai te dar 10 mil, diga amém. Aí começou assim, olha, se você vir, você não vai ter mais sofrimento, você não vai sofrer mais a vida. Aí o que aconteceu? Nessa época eu estava em Belo Horizonte, vários amigos que eram psicólogos, reverendo, começaram a clinicar essas pessoas, e eram membros dessas igrejas, que ficaram doidos. Falei, como é que eu dou e eu não recebo? Peraí, me disseram que eu nunca mais ia sofrer. Quem disse, meus irmãos, que Jesus Cristo nos falou, nos ensinou que nós nunca mais iríamos sofrer? No mundo tereis aflições. A única coisa que Jesus fala é que, mas, tem de bom ânimo. Foi uma loucura, meus irmãos, pelo menos aí em Belo Horizonte, eu não sei aqui na Paraíba nessa época, mas lá em Belo Horizonte foi uma loucura. Por quê? Não proclamam o evangelho como deveria proclamar. Falam de coisas que não é de Deus, falam de coisas sem arrependimento, não mostram que a vida aqui na terra será uma vida difícil, mas essa vida com Cristo aqui, uma vida de luta, nos aponta para um lugar que nunca mais iremos sofrer. O dia que Jesus voltar, esse nunca mais vamos experimentar sofrimento. Mas enquanto estamos aqui, Ele nos ajudará, nos capacitará para viver neste mundo cruel e vil, mas estará conosco todos os dias, assim como disse aos seus discípulos, vou estar com vocês todos os dias. Mas precisamos proclamar o evangelho. Outra coisa que ele mostra na obra missionária, no entendimento missionário, é que na sua palavra, no seu ensino, também havia poder nas suas palavras. Olha só o que ele vai dizer. Ele pregava o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Percebam que primeiro vem ensino, depois vem o milagre. Não o milagre e depois o ensino. O que as pessoas estão fazendo hoje? Recebe o milagre primeiro, e depois você recebe o quê? O ensino. Percebe? Que como sábio foi aqui o evangelista. Ele mostra, reverendo, que a prioridade primeiro é o ensino. Depois Jesus Cristo operava o quê? Curas. Ele operava o milagre. Quando a gente olha para Marcos capítulo 2, quando está ali um homem totalmente paralítico, né? Jesus volta, né, para sua casa, que tinha uma moradinha em Cafarnaum, ele está dentro de casa, a multidão ali entra dentro daquela casa, está superlotada, 4 homens, pegam um paralítico, eles tiram ali o telhado, descem aqueles homens, mas antes de Jesus Cristo curar este homem, o que ele fala para ele? Perdoados estão os teus pecados. Observe bem que primeiro o arrependimento, é o ensino que nos faz arrepender, nos faz entender que é necessário arrependermos os nossos pecados, mas o ensino vem primeiro.
Então, o evangelista aqui, Mateus, está dizendo, olha, primeiro ele ensinava, estava na sinagoga ensinando, depois do ensino, vem a cura, o poder de Deus, a presença dele na sua missão de salvar as pessoas, porque o evangelho não é só palavra, o evangelho também é poder de Deus, para salvar e curar. Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 2, versos 4, 5, até a parte A, ele vai dizer o seguinte, a minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do poder, do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Percebam que Paulo fala, a minha pregação, o ensino da palavra, a maneira como eu me utilizo das palavras do Senhor, repara no poder do Espírito, no poder de Deus, para que vocês sejam fortalecidos na fé, para não se apoiarem nas coisas humanas, nas filosofias humanas, na sabedoria humana, mas que você se apoie no ensino, no poder da palavra de Deus. E lá na frente ele vai dizer, olha, o que os olhos não viram, o coração nem subiu o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Perfeito. As coisas de Deus, os homens não podem dar, a não ser que Ele assim se utilize dessas pessoas como instrumento. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela precisa vir antes da cura. É claro, evidente que o Senhor pode curar, antes de ensinar pode, Ele é poderoso. Mas a ideia que a gente percebe em Cristo Jesus, que a primazia que Ele veio trazer, quando se encarna o homem, é salvar as pessoas. E isso através de que quando Ele ensina, quando Ele mostra, por que precisamos de salvação? Por que eu preciso me achegar a Cristo? Por que eu preciso me achegar ao Senhor Deus? E como me achego até Ele? Então o Senhor Jesus Cristo nos deixou um manual perfeito, inerrante, infalível, para crescermos e conhecermos a Deus, porque adianta estar curado e ir para o inferno. Me diga aí, meu irmão. Tem muita gente que só procura cura, milagre, mas não procura conhecer e obedecer. Eu vou usar aqui uma palavra, e espero que os irmãos não fiquem chateados comigo, mas o que tem pessoas dentro da igreja, que só vieram buscar cura e milagre, estão cheias. Deus, pela sua infinita misericórdia, cura e faz milagre? Faz, pela sua infinita misericórdia. Mas qual é a prioridade? É ensino, consistência, firmeza, mudança, a partir da palavra, do poder do Espírito Santo e da regeneração que Ele traz ao ser humano. A palavra precisa estar no nosso coração. E eu sempre tenho dito isso, meus irmãos, o Espírito Santo, Ele não vai agir contrariando aquilo que Ele inspirou os homens a escreverem. Ele não vai dizer assim, olha, entra por aquela porta, Ele fala assim, vamos dar a volta? Não. Se o Espírito Santo diz, vamos entrar por aquela porta, é por aquela porta. Nós não devemos pegar atalhos ou inventarmos outras coisas. Então o ensino da palavra é importante. Jesus Cristo operou milagres, sim. Mas qual era a maior intenção de Jesus Cristo? Que o seu evangelho, que a sua palavra, que a sua vida, que o seu testemunho em relação ao Pai, à eternidade, fosse pregada para todos os povos. E é isso que devemos entender. E como Jesus manda fazer missões? Já estamos partindo para o término. Outra coisa, Jesus Cristo também está mostrando que existem ovelhas sem pastor. Perceba a preocupação de Jesus Cristo. Ensinar a palavra, curar sim, ótimo. Operar milagres, maravilhas. Mas Jesus Cristo também nos ensina que precisamos de pessoas para cuidar dessas outras pessoas que estão ouvindo a palavra do Senhor. Aqui, meus irmãos, Jesus Cristo nos mostra a importância de ter obreiros para continuar ensinando essas ovelhas, essas pessoas que estão ouvindo a palavra do Senhor.
olha só o que ele vai dizer no verso 37. E então se dirigiu aos seus discípulos: olha, eu quero dizer para vocês, que a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são pouquinhos. Isso é uma realidade, não apenas naquela época, é a realidade também de hoje. Você vê que essa realidade passa de geração a geração, a necessidade de obreiros para cuidar dessas pessoas que ouvem o Evangelho de Cristo. Jesus Cristo está mostrando aqui a necessidade da missão. Não é claro, evidente que é proclamar o Evangelho, operar milagres, sim, mas a prioridade não é a questão da cura, dos milagres. Ele pode fazer, faz, mas é proclamar o Evangelho, anunciar a palavra, ensinar sobre a doutrina bíblica, ensinar sobre a doutrina de Deus, sobre a doutrina de Jesus, sobre a doutrina do Espírito Santo, ensinar sobre as questões da igreja, sim, mas precisamos de pessoas para este trabalho, para o cuidado dessas vidas que ouvirão o Evangelho. E por isso que tem muitas agências missionárias, muitas igrejas também, têm tido a estratégia de, se possível, quando for evangelizar em outro lugar, que tenham pessoas na própria cidade, ou nessas próprias nações e países, para proclamar o Evangelho de Cristo. Porque, meus irmãos, trabalhador para ser enviado, está difícil. Não está fácil não, porque nem todo mundo se dispõe a ir, e nem todo mundo, evidentemente, de uma forma, de um chamado específico, porque todos nós somos chamados para pregar, todos nós somos chamados para fazer missões, mas um chamado específico para tal lugar, para tal área e para tal povo, aí precisa realmente ter um chamado específico do Senhor, mas todos nós somos chamados para pregar o Evangelho. Mas ele está falando sobre essa preocupação, essa realidade. Então ele está tratando com seus discípulos, está mostrando aos discípulos a incumbência que eles têm de fazer os discípulos, e isso nós lemos no capítulo 28, eu mencionei aqui, façam discípulos. Observe bem, a preocupação de Jesus Cristo, ele não se limita aos apóstolos que ele chamou aos 12, esses 12 apóstolos precisam tomar a responsabilidade de continuar pregando e fazer outros discípulos, de cativar o coração pelo Espírito Santo de pessoas para essa grande obra. Por isso, o que ele está falando aqui, como a gente pede trabalhadores, ele vai dizer no verso 38, a obra é grande, verso 37 sim, mas o verso 38 vai dizer, por isso, a igreja, que é uma agência dele, para missões, para proclamar o Evangelho, o que nós devemos fazer? Rogar ao Pai, pedir ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua obra. O sentido aqui da palavra rogar, não é só pedir, meus irmãos, não é só, Senhor, eu preciso, a ideia aqui é pedir de forma consistente, insistentemente, diariamente. Não é pedir de forma esporádica, é pedir continuamente, Senhor. É para a gente pedir todos os dias, Senhor, manda obreiros, Senhor, manda obreiros, Senhor, manda obreiros, Senhor, manda obreiros, Senhor, manda obreiros. Só que, meus irmãos, até nisso, nós como igreja, como agentes missionários do Senhor, nós não temos feito isso. A hora que a gente pede alguém para trabalhar é quando, às vezes, a nossa igreja fica sem pastor, a gente começa a rogar, Senhor, manda o pastor para cá. Mas olha só, Jesus Cristo não está apenas pedindo para que rogue por trabalhadores para um lugar específico, mas para toda a sua seara. É como Jesus Cristo estivesse dizendo, Senhor, olha, peça ao Senhor para que mande o que? Missionários, trabalhadores para a Coreia do Norte, para a Ásia, Malásia, México, para aqui para o Curimataú, para o Cariri, para um lugar extremos que nós não temos nem conhecimento. Sabe, meus irmãos, que eu também tenho que orar para Deus mandar para a gente para a Antártida? Que eu já disse para os irmãos aqui, eu acho que é o lugar que a gente menos ora para Deus mandar missionários. Sabe para pensar nisso? Quem quer ir para o frio, né? Só quem tem calor assim igual eu, que sou igual, né? Estou suando. Mas lá também tem gente que precisa de ouvir a palavra do Senhor. Hoje, os países ricos, porque a gente olha para a janela 10h40, a gente está olhando para onde?
para a Rota da Seda, China, a gente olha para o Oriente Médio, alguns lugares onde o islamismo e outras religiões estão povoando, mas existe também, Estados Unidos, está precisando de obreiros de verdade, porque o povo está se esquecendo de Deus, a Europa, uma quantidade de gente que tem aderido ao ateísmo, crescente de forma assim assustadora. A verdade é que devemos pedir ao Senhor, o Senhor manda para trabalhar, para tudo quanto é lado aí. Eu vejo que a igreja, de forma mundial, tem um olho muito especial para a África, glória a Deus por isso. O continente africano precisa de trabalhadores? Precisa, mas lá na Nova Zelândia, na Austrália, Turquia, Azerbaijão, sei lá, outros países, que a presença do protestantismo, das pessoas confessas a Cristo são mínimas. Sim, meus irmãos, para o nosso Nordeste, para o sertão, para que as pessoas, para os quilombolas, nós precisamos rogar, Senhor, mande trabalhadores para tudo quanto é lado, aonde tiver uma pessoa necessitada do Evangelho, mande trabalhador. Por isso que, qual é o pedido? Olha só, Jesus Cristo está falando aos seus discípulos, vocês precisam rogar o Pai. O próprio Jesus Cristo estava ensinando aos seus discípulos a rogar a Deus por trabalhador. E nós precisamos como igreja. Então essa é a primeira responsabilidade também da igreja, orar em prol de missões. E note que os mesmos, eles oram também, e são os mesmos que vão. Os próprios discípulos apóstolos também entenderam que não era apenas rogar para que pudesse mandar outros, eles mesmos se dispõem. Pedro foi para a Ásia Menor também, para cidades onde o apóstolo Paulo não foi. Então os discípulos, eles mesmos também se dispuseram a ir, não apenas rogaram, mas também se dispuseram a ir. E a pergunta que eu faço para cada um de nós: se o Senhor Jesus Cristo nos chamar agora, nós vamos? Certo dia, isso agora é para nós, pastorzão, é para os pastores. Certo dia eu lembro que, eu acho que foi o pastor Arivan, quando ele era presidente da denominação, ele no concílio, ele falou uma coisa que isso ficou gravado na minha mente, porque eu dei uma resposta para um pastor, porque assim, qual era a preocupação dele na época? Que a grande parte dos seminaristas, quando se formavam, não queriam ir mais para o interior, né? Eles queriam ficar nas cidades metrópoles, nas igrejas centrais, né? Eles não queriam ir para outras cidades, ter a preocupação de abrir um trabalho, de pegar um trabalho menorzinho, ou iniciar, enfim, olhando para as vantagens, né, no bom sentido, de ser um pastor de uma cidade muito vista, bem estruturada, enfim. Aí o pastor falou: pois é, rapaz, esse pessoal não quer ir. Aí eu disse a esse pastor: ô meu querido, também serve para a gente. Como assim, pastor? A gente também tem que se dispor. Porque a gente fala que os seminaristas não querem ir, mas tem muitos pastores também que não querem ir, não. Tem muitos presbíteros que não querem ir. Não querem ir para lugares esmos, afastados. A verdade é que essa palavra serve para todos nós. E para você que está em casa, assentado no seu lindo e maravilhoso sofá, é para todos nós. Então nós precisamos rogar ao Senhor, porque os meus discípulos, eles não foram apenas comissionados para ficar em um lugar específico. Jesus Cristo é o exemplo que percorria as cidades, ele ia nas aldeias, nos povoados, não havia discriminação se é rico ou pobre, não, ele ia, pregava o evangelho, pregou o evangelho para um tal de Nicodemos, um grande homem aí, um ancião, que carecia também de nascer de novo, como também estava ali, diante daquela samaritana, diante daquela mulher, e outras pessoas que estavam marginalizadas, não eram benquistas na sociedade. Jesus Cristo pregou para todos, pregou para um rico chamado Zaqueu. Jesus Cristo não discriminava, meus irmãos, ele estava preocupado em falar do evangelho, do Pai, e os discípulos entenderam isso. Então eles precisavam entender sobre o ir, o ide, e a gente percebe que capítulo 10,
Verso 1 a 5, Jesus chamou os seus 12 discípulos, e não chamou por chamar, mas deu a eles autoridade, como está escrito no verso de número 1. Ele deu autoridade para expulsar os espíritos imundos, curar os enfermos de doenças e todos os tipos de enfermidades. Então ele chamou pecadores e os regenerou e os mostrou o reino celestial, para que esses mesmos pecadores pudessem pregar para outros pecadores. Aí muitos falam assim: não, pastor, eu sou tão pecador. Pois é, pecador, você precisa pregar o evangelho para outro pecador. Então observe, Jesus Cristo não chamou os anjos, os seres celestiais, angelicais, porque se fosse anjo, meu irmão, quer Jesus? Não, morra. Não é porque, acho que anjo era assim, né? Imagine arcanjo Miguel pregando o evangelho. Fulano, quer Jesus? Não, morra, alma cebosa, vá para o inferno, que lá é teu lugar. Não, Jesus comissionou pecadores, e transformou a vida desses pecadores, e disse a esses pecadores: vocês não vão pregar na autoridade de vocês, vocês não vão usar o nome de vocês para expulsar, nem para curar, nem para... Olha, eu sou que recebeu toda a autoridade, tanto nos céus como na terra. Pois é, eu estou dando, disse Jesus Cristo, a autoridade de vocês para pregar o evangelho. E é evidente, meus irmãos, que o envio, esse esforço grandioso, necessita também de ter um investimento muito grandioso. E aqui, como a gente sempre fala, se você não pode ir, você pode contribuir. E observe, meus irmãos, que a ideia aqui de Jesus Cristo é que os discípulos também entendessem que eles seriam supridos, que na obra missionária o Senhor supre as necessidades de cada um. Ele fala: olha, vocês não devem seguir as instruções, vocês devem sempre procurar as ovelhas perdidas, vocês não pegam nada, vocês entram e pregam o evangelho, porque todas as pessoas que vão e pregam o evangelho, o próprio Cristo quem chamou, o sustenta, o guarda e providencia o pão diário. Então, meus amados, que nós possamos de fato aprender com Jesus Cristo, a não ficar inerte, parado. Jesus Cristo não nos chamou para ser bancários, no sentido de estar sentado no banco. Ele nos ensina a ir em todos os lugares. A ideia de ir por todo mundo é indo por todo mundo. A ideia não é acabar Jerusalém para depois ir para a Judéia. É tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, tanto em Samaria e até os confins da terra. É uma obra contínua. É uma obra que age, que não fica aguardando, esperando, mas sempre nessa contínua e maravilhosa obra da evangelização. Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça e nos faça missionários. Então que a gente possa não apenas investir o dinheiro, que é mais fácil. Se a gente olhar bem, meus irmãos, dar o dinheiro é o mais fácil. Você mantém, mas é mais fácil. Você dá 5, vou investir na obra missionária, toma 50 aqui. Isso, de uma certa forma, é fácil? É. Se a gente olhar bem, é fácil dar dinheiro, independente do valor que seja. Mas existem duas ações aqui que precisamos aprender e sermos veementes nisso. É orar e ir também. Seja para o vizinho, seja para outra cidade, seja por viajar, enfim, que a gente proclame o evangelho a toda criatura. Amém, meus irmãos? Quero convidar o pastor.